presença, está buscando, Senhor, este momento, Senhor, de liderança, de se encher, de se preparar, porque a tua palavra diz em Juízes capítulo 6, que tu chama um homem chamado Gideão, Senhor, e ele muitas vezes olha para si mesmo e fala que é o menor, Senhor, mas o Senhor fala para Gideão: tu nessa força livrarás os midianitas. Meu Deus, levanta nesta noite homens valentes, homens comprometidos, mulheres valentes, mulheres comprometidas, que querem, Senhor, Senhor, entrar no arraial, Senhor, dos midianitas, quer entrar no arraial dos filisteus, quer entrar no arraial dos inimigos e tomar, Senhor, as almas para o teu reino, Senhor, para a tua salvação, Senhor, para o teu celeiro, meu Pai. Pai, no nome de Jesus, que a cada dia o Senhor venha nos capacitar, que a cada dia o Senhor venha nos quebrantar, a cada dia que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos, nos humilhar na tua presença. Meu Deus, vai nos perdoando, Senhor, as nossas falhas e derrama sobre nós do teu poder. Senhor, prepara a tua igreja para um novo tempo, porque o Senhor está voltando e o Senhor está preparando uma igreja para entrar pelas portas, para fazer a tua obra, para cumprir o ministério, para aquilo que a igreja foi chamada. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus te agradecemos e te engrandecemos. Ponha-se de pé em nome de Jesus, meu querido. Oh, glória. Glória a Deus, irmãos. Podeis sentar em nome de Jesus. Amém, Davi? Pode pôr a projeção aí. Abra a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, amém? Amém, Davi? Põe a apresentação aí. Todos encontraram, irmãos? Amém? Todos encontraram, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos estão cansados? Glória a Deus. Isso é bênção. Sinal de que trabalhamos. E o trabalho é bênção do Senhor. Amém? Vamos lá. Primeiro tópico dessa noite, irmãos. Eu vou tentar ministrar essa apostila hoje. E em nome de Jesus, no mês de dezembro, esse mês de novembro, nós encerramos esse módulo, amém? Com as aulas que me faltam e com a aula que ainda falta do pastor Cláudio. Então nós vamos estar encerrando o módulo 10, eu creio que no máximo não, até o último dia, até a última quinta-feira de novembro, nós encerramos o módulo 10. Os irmãos que estão devendo alguma aula, algum estudo, estejam se adiantando aí, procurando a Ana. Semana passada nós tivemos um problema técnico aí com a internet, então a aula não está completa lá no Facebook. Aí você vai fazer o resumo pela apostila, amém? Primeiro tópico dessa noite, queridos, está aí 2.3.4. Concentre-se no que crê e administre as suas emoções. A palavra de Deus está aí, as suas mãos, aqueles que encontraram, aqueles que estão sem a Bíblia, está aí no quarto parágrafo, amém? Finalzinho do quarto parágrafo, primeira folha, primeiro tópico, finalzinho do quarto parágrafo, você vê o versículo que eu falei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A palavra de Deus diz que nós não devemos andar por vista, mas devemos andar por fé, porque andamos por fé
e não por vista ou sentimentos. O grande problema dos cristãos, das pessoas de uma forma geral, é porque nós temos a tendência errada de andar pelos nossos sentimentos, por aquilo que sentimos, por aquilo que pensamos. Agora imagine, irmãos, se você amanhece em um dia ruim, você caminhar e colocar a sua confiança no seu sentimento. Esse é o grande problema, muitas vezes, dos cristãos. Esse é o grande problema, muitas vezes, quando nós estamos ali exercendo uma atividade profissional, ou então estamos ali na nossa escola, onde estamos aprendendo. Um exemplo, nesse curso, hoje nós estamos em uma determinada X número de aulas, né? E se eu não estivesse me sentindo bem hoje, eu não viria à aula, né? Provavelmente muitos estariam em casa dos que aqui estão. Possivelmente alguns que não vieram, pode ser por isso. Mas nós não podemos andar dessa forma. O cristão não pode andar dessa forma. Jesus, ele vem à terra com um chamado, com um propósito, que é entregar a sua vida para morrer por muitos. E por causa dessa morte vicária de Cristo, muitos alcançaram a salvação. Já pensou se Jesus ficasse todo o tempo pensando na sua própria morte? Não, eu vou morrer daqui 3 anos. Ele nem levantaria da cama, não é verdade? Talvez muito de nós aqui, se soubesse que iria morrer em 3 anos, né, teria o seguinte pensamento: já que eu vou morrer em 3 anos mesmo, que eu morra logo. Para que eu vou me levantar? Isso é o que? Andar por vista, andar por sentimento, andar por pensamentos. Aquele que anda por fé, ainda que ele receba uma palavra contrária, ele faz como o rei Ezequias. Rei Ezequias recebe uma palavra de morte do profeta Isaías, que vira para ele e diz assim: olha, rei, prepara a sua casa, porque certamente morrerás. O que ele faz? Ele se coloca de costas, né, de frente para a parede, a clamar ao Deus que tem o dom da vida e da morte. E esse Deus acrescenta alguns anos à vida dele. Então, queridos, a minha e a sua vida, ela pode ser mudada num piscar de olhos, num inclinar, no menear da cabeça do Senhor. Então comece a focar, a fortalecer a tua vida e o teu pensamento na palavra de Deus. Que o Senhor verdadeiramente seja a sua força. Que verdadeiramente Deus seja o seu rochedo, o seu local seguro. A palavra de Deus diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É o Senhor quem vai endireitar os caminhos da sua vida, meu querido. Então a melhor coisa que nós podemos fazer é deixar os nossos sentimentos, as nossas emoções, que muitas vezes nos fazem parar, e colocar os nossos olhos no Senhor. Não é verdade que a palavra de Deus fala assim, Filipenses? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. A vida do homem e da mulher de Deus tem que ter um foco, um objetivo, uma meta a ser alcançada. Você precisa de ter metas a curto, a médio e a longo prazo. Quais são as suas metas ao curto prazo? Você já parou para pensar? Quais são as suas metas a médio prazo? A longo prazo? Nós teremos o Profetizando no final do ano, de 6 a 13 de dezembro. Já estamos agendando alguns pregadores, já temos alguns pregadores de fora agendados. O que você vai fazer? Você vai receber um folder, onde você vai fazer as suas anotações de petições para o ano de 2021. O que você vai estar fazendo? Colocando alvos e objetivos de curto prazo, para que ocorra no ano de 2021.
Pastor, eu posso colocar de médio, de longo? Pode, já começar a orar, a clamar. Se você já tiver estabelecido o seu foco, seu alvo, coloque, estabeleça ele em oração dia após dia. Amém? Quantos vão andar por fé? Pare, meu querido, em nome de Jesus, de andar por sentimento. Hoje eu não estou bem, pastor. Amém, mas o nosso Jesus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será por toda a eternidade. A promessa dele para você no dia que você estava bem é a mesma do dia que você está mal. Então se levante, se coloque de pé e creia na sua vitória em nome de Jesus. Amém? Esse daqui eu vou deixar por último porque tem um vídeo e é o único vídeo da aula de hoje. Ele é um pouquinho longo, mas extremamente necessário. Amém? Então eu vou pular, daqui a pouquinho nós vamos retornar. 2.4.1 Seja irrepreensível. 1 Timóteo capítulo 3, inclusive, irmãos, olha, nós tivemos a nossa primeira aula do livro de 1 Timóteo na segunda-feira. Nossa, foi bênção de Deus. Colocamos até um videozinho lá no grupo dos homens, né? Muito explicativo. Não perca a próxima aula. Timóteo é um livro extremamente importante para o cristão, amém? E em Timóteo 3, capítulo 2, fala assim, olha, é necessário que o bispo, o superintendente, supervisor, seja irrepreensível. O que é irrepreensível, irmãos? Alguém que anda de forma correta na presença de Deus. Alguém que não precisa ficar sendo repreendido a todo instante. Já imaginou, irmãos, Elias, chega um momento que ele entra na caverna porque ele pensa que estava sozinho. Agora imagina um homem que vive entrando e saindo de dentro da caverna. Quem é que gosta de andar com pessoas assim? Que vive mais reclamando, murmurando, passando mal, do que se alegrando. Você gostaria de ter um amigo particular, pessoal, que mais reclama de tudo, da vida? Se está chovendo, ele reclama. Se está com sol, ele reclama. Assim, irmãos, são as pessoas que andam em caminhos tortuosos. A palavra de Deus, ela te chama para ser irrepreensível. Amém? Eu coloquei ali alguns itens. O que é ser irrepreensível? Ter um bom testemunho. Eu já repeti aqui várias vezes na nossa igreja. Se você já ouviu assim, se for para ser crente igual você, eu não quero ser. Você está no caminho errado. Corrige logo o teu caminho e endireita suas veredas e vai para o caminho certo. O nosso modelo não são pastores. O seu modelo não é o pastor Gilberto, nem o pastor Edvandes, nem o pastor Cláudio, nem o presbítero Bruno, evangelista Washington, diaconisa Márcia, diaconisa Ana e as irmãs ou os irmãos da igreja. Porque nós somos falhos. Muitas vezes até nós andamos por emoções, que é extremamente errado. Timóteo, eu falei na aula passada, teve um momento da vida dele que ele estava vivendo por sentimento, por emoção. E aí o apóstolo Paulo chama ele por uma conversa pessoal e particular. E ele é onde ele volta aquele texto que trabalhamos na aula passada, né? Quando ele fala, Timóteo, lembra da sua mãe, lembra da sua avó, lembra do testemunho que elas tiveram, que elas te ensinaram o caminho. Tenha um bom testemunho em nome de Jesus, irmãos. Eu sei que a gente vive um momento difícil no país, mas isso não é justificativa para você dar mau testemunho, não. Para você pegar emprestado e não pagar, né? Para você ficar devendo todo mundo aqui da região. Não, aquele irmão, aquele pastor, aquela igreja. Não é verdade? Nós precisamos ter o quê? Bom testemunho. Sermos honestos, né? Quando receber o troco lá, ó, tem algumas, eles falam pegadinhas, né, no YouTube, né?
Às vezes aí eu estava vendo um esses dias, o cara estava deitado na praia, né, fingindo que estava dormindo, deixando o celular à exposição. Aí a pessoa vinha para pegar o celular e ele apertava o botão igual esse aqui, ele dava choque na mão da pessoa. E inúmeras pessoas desonestas, né? Esse é o testemunho do mundo. O testemunho da igreja não, irmãos. Pastor, quer dizer que eu não posso ficar devendo? Irmão, dever pode ser um momento difícil da nossa vida, mas não pode ser uma constante, amém? Você não pode ficar devendo a vida inteira para o seu irmão e não pagar. Inclusive, deixa eu dar uma recomendação que já vem da outra igreja, que é uma recomendação muito boa e que é aplicada à nossa igreja também. Quando você fizer qualquer negócio com o irmão, o ideal é não haver negócio dentro da igreja, entre irmãos. Mas se porventura houver e fizer, honre com o seu compromisso. Sabe por quê? Porque muitas vezes pessoas deixam de vir à casa do Senhor porque estão chateadas com um irmão que fez um negócio errado. E aí o que você está fazendo? Você está dando um mau testemunho da obra do Senhor. Está sendo um mau exemplo, passível de repreensão. Amém? Não se envolva em negócios ilícitos. Feira do rolo, né? Aqui no Sol Nascente eu não sei se tem essa feira, né? Mas eu sei que ali no Setoró tem, né? No centro da Ceilândia tem. Aí o irmão vai comprar o celular, não sei porque que me veio à mente, mas me veio à mente. Aí ele vai comprar o celular lá no centro da Ceilândia, lá perto do restaurante comunitário da Ceilândia. Sabe que tudo que está lá é roubado. Aí depois leva um prejuízo, não sabe por que foi. Amém? Quando nós compramos dessas pessoas, nós estamos estimulando a criminalidade, estimulando o erro. Amém? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Honremos os nossos tributos seculares. O que acontece muitas vezes, irmãos? Muitos crentes, espero que não façam isso, em nome de Jesus, né? Quem gosta de declarar imposto de renda? Você gosta? Ninguém muitas vezes gosta, né? Mas precisamos ser idôneos, né? Corretos. Teve uma nota, acho que foi o ano passado, ou foi esse ano, vários servidores públicos estavam sendo notificados pela Receita Federal por fraude do imposto de renda. Não sejamos como essas pessoas, amém? Vamos fazer as coisas certas. O que é nosso, o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Vamos ser fiéis ao Senhor, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Amém? A igreja ela se sustenta com isso, com dízimos e com ofertas, né? Que nós compramos. Vou dar um exemplo. Queimou um equipamento semana passada. Como que faz para consertar? Com dízimos e ofertas. Amém? E assim que a igreja funciona. Ar-condicionado, luz, aluguel. Tudo é feito com dízimos e ofertas. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não se detenha no caminho de pecadores. Aqueles amigos, né, que a gente tem, que gostam das piadas, que a gente tem não, que a gente tinha em nome de Jesus, né? Que gostam de contar piadas sujas, muitas vezes lá na escola para ser popular, ou na faculdade, né? Nós nos envolvemos com esse tipo de pessoa. E na verdade a Bíblia fala lá em Salmo 1, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assente à roda com os escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Por exemplo, lá no meu serviço tem um grupo do WhatsApp lá só de besteira. E para vocês verem como que quando nós temos testemunha é diferente. Eu sei porque às vezes eles se reúnem lá e ficam vendo lá as besteiras deles, mas nunca nem me incluíram, nem me convidaram para participar. Porque já sabem qual é o meu posicionamento e o meu testemunho. E assim precisa ser o seu e o meu testemunho. Amém? Isso aqui, irmãos, olha, eu vou repetir todas as vezes. Talicu é a escola bíblica de discípulos, amém? É uma escola, isso aqui não é para líderes, é para crentes. E liderança você exerce em várias áreas da tua vida. Já te falei isso, né? É o casal, quando está ensinando os filhos, eles são líderes, são referência dos seus filhos.
Né? O pai, quando não está em casa, a mãe é a referência. Quando não tem o pai, tem só a mãe é a referência da casa. Então, querendo ou não, você é um líder. E como líder, você precisa saber lidar com essas situações. Não seja preconceituoso. O que é um preconceito? Sabe o que é um preconceito? É muitas vezes, eu vou dar um exemplo dentro da igreja, para você entender. Algumas vezes eu já recebi comentários assim, olha, toma cuidado com aquele irmão que está chegando na igreja, ou com aquela irmã que está chegando. Se eu dou ouvidos a isso, eu estou sendo preconceituoso. É uma forma de preconceito. Por quê? Estou gerando um conceito antecipado. Eu não dei a oportunidade da pessoa demonstrar quem ela é. Você já viu aquela coisa assim? No começo tinha muito isso, né? As pessoas, quando não me conheciam, que a maioria já me conhece, já me convive comigo. Nossa, o pastor Gilberto é muito bravo, muito chato. É o preconceito. Você formou uma imagem antecipada da pessoa. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós olhamos aqui, estou olhando aqui para o pastor Edivan. Nossa, o pastor Edivan deve ser muito chato. Como é que a irmã Márcia aguenta um pastor chato desse jeito? Sem nem o conhecer. Sem dar a oportunidade dele demonstrar quem ele é. Muitas vezes pelo um calçado que ele usa, pela gravata borboleta que ele gosta e eu não gosto. Né, pelo cabelo que a pessoa usa, pelo óculos, pela roupa. Aí entra um não cristão, entra um homossexual dentro da igreja e vai embora. Por quê? Porque com o nosso preconceito nós afastamos as pessoas da casa do Senhor. Não é que as pessoas que estão erradas, com costumes errados, elas vão permanecer, não é isso. Mas nós vamos receber, amar e ensinar, para que a pessoa no Senhor se fortaleça e pelo Espírito Santo de Deus seja transformada. Amém? Que buscamos a ser irrepreensíveis na presença de Deus, irmãos. Não sejamos preconceituosos. O que é o preconceito? Não é você olhar, não, porque ele é negro eu não gosto, ou porque ele é branco eu não gosto. Não é isso. Não é só isso. É você formar um conceito antecipado de alguém. Dê a oportunidade para a pessoa mostrar quem ela é. Né? E se aquela pessoa que o fulano me falou que era para mim ter cuidado, for um desastre, não vai ser por um preconceito meu, vai ser pelas próprias atitudes dela. Amém? Então, vamos estar atentos a isso em nome de Jesus. 2.4.2. O bom cristão, um bom líder, está lá na palavra do Senhor também, em 1 Timóteo. Por isso que eu estou falando, irmãos, não deixe de estudar o livro de Timóteo, ele é uma bênção. Governe bem a própria casa. Quem é a autoridade do lar? Quem é a autoridade do lar pela palavra de Deus? É quem? Quem é o cabeça da casa, irmãos? Quem? O marido, né? As coisas de Deus, elas são muito simples de se entender. E eu queria trazer esse entendimento para você. Assim como o governante do lar é o esposo, o marido. Quando não tem o marido, é a mãe. Ela é a governante do lar, de forma legítima, amém? Não são os filhos. Por mais que os filhos sejam de idade, sejam bem-sucedidos, mas o governante da casa sempre começa pelos pais. Primeiro o homem, o marido, como está estabelecido na palavra de Deus. Não tendo marido, é a esposa, é a mãe, ela é a líder da casa. Aí eu te pergunto, e muitas vezes a gente não tem esse entendimento. Tudo na palavra de Deus, irmãos, Deus ele traz pela simplicidade, pela analogia, pelo princípio da palavra de Deus. Uma mulher pode ser pastora de um ministério? Pode governar o ministério? O que vocês acham? Complicado, né, pastor? Mas são princípios claros. Quem governa a casa é o marido. A esposa, ela pode ser pastora, ela pode ser auxiliar do marido. Pastora junto com o esposo. Pastora sozinha, liberando o ministério, está fora da palavra de Deus. Pastor, existem várias, existem. Estou te dando a orientação à luz da palavra.
Porque quando a Bíblia fala de chama a responsabilidade, ela vai chamar sempre o homem. Não adianta você querer culpar a sua mulher, porque Deus vai chamar a responsabilidade o homem. Assim como Deus chama a Adão para a conversa e não a Eva. Quem comeu a fruta, irmãos? Hã? Quem comeu a fruta? Eva. E por que Deus chama Adão? Por quê, irmãos? Porque Eva era responsabilidade de Adão. Deus deu uma orientação para Adão orientar e ensinar a Eva o caminho, para não comer daquela árvore, do fruto daquela árvore. Vocês estão vendo como é sério? Não adianta você chegar no céu e falar: a culpa foi da mulher que você me deu, né? Talvez por isso que Deus não escolha mais a esposa, né? Ele deixou o quê? O livre-arbítrio para nós escolhermos, não foi? Quando nos casamos não foi uma escolha que fizemos? Teve alguém aqui que foi obrigado ainda na espingarda, né? Antigamente tinha isso, né? Era na espingarda lá, obrigado. Alguém aqui que está casado foi obrigado, irmão? Tem alguém aqui assim? Quem foi obrigado, levanta a mão. Não, foi escolha, não foi? Então, precisamos ter esses entendimentos. E aqui a palavra de Deus diz, olha... Tem um outro versículo que eu acho que não está aqui no estudo, deixa eu ver se está aqui. A Bíblia fala assim: como poderá o homem, os universitários me ajudam aí. Como poderá o homem cuidar bem da casa do Senhor, se ele não cuida bem da sua própria casa? Qual é a referência aí para mim passar aqui, irmãos? Deus, ele está aqui orientando o quê? Que a primeira referência... Qual é o versículo? 1 Timóteo 3. Olha só, Deus ele chama o homem à responsabilidade, faz analogia com a igreja. Como poderá o homem cuidar bem da casa do Senhor, se ele não cuida bem da sua própria casa? Governar bem a casa do Senhor, se ele não governa bem a própria casa? A responsabilidade da igreja está na mão do governante, escolhido por Deus, do homem. Amém? A mulher ela é auxiliar do marido quando está na liderança da igreja. A responsabilidade da igreja não é da minha esposa. Ocorre em muitos ministérios que quem manda é a mulher. E aí gera muitos conflitos, irmãos. Muitos conflitos mesmo. Aí, o que acontece? O marido, o pastor fica de bonzinho, né? Normalmente é assim que acontece. Nossa, o pastor é tão bonzinho... E a mulher dele é chata, né? A pastora é chata. Só que você que não entende o princípio, você não está percebendo que ele está ficando de bonzinho porque ele está se omitindo das responsabilidades dele. E pela omissão dele, muitas vezes a mulher vai lá e assume a posição que não era para ela assumir. E assim muitas vezes é dentro dos nossos lares. Está vendo a analogia como é a mesma? Quando o pai, o marido é omisso, aí a mulher assume todas as responsabilidades, fica sobrecarregada e fica de malzinha. Aí o marido, o pai, de bonzinho. Normalmente isso ocorre muito em casos de separação, né? Aquele que não cuida, que está distante, é sempre bonzinho. Porque ele pega uma vez por semana, uma vez por mês e vai para o shopping. 1, 2 horinhas, né? Pega lá o filho ou a filha, banhado, bonitinho, cabelo penteado, bem arrumadinho. Aí vai lá para o McDonald's. Ô, meu filho, minha filha, vamos lanchar. Você quer ir aonde? Porque é simples, não é? Ele só pega para ir para o bom lugar. E quem é que tira o piolho? Quem é que faz as correções da escola? Quem é que briga? Aquele que está cuidando do filho, aquele que está próximo, normalmente fica de chato. Então, queridos, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. E a palavra de Deus diz em Salmo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como planta da oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Essa é a promessa de Deus
para o homem e para a mulher. Amém? Pastor, sou separado, cuido sozinho dos meus filhos. Amém. Você é a autoridade do seu lar, você tem a responsabilidade de cuidar, de ensinar, de orientar. E a bênção de Deus, ela vai continuar sobre a sua vida. Da mesma forma que se tivesse o casal junto. É claro que existem consequências de escolhas. Não estou tirando disso, estou falando da parte da bênção de Deus. Amém? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, o pastor Edvandes vai levar um microfone. Agora aqui é um ponto de conflito. Principalmente dentro da casa do Senhor. Mas também é em diversos outros lugares, né? Eu gostei muito dessa frase aqui, ó, dessa pessoa aqui. Não se pode ensinar a alguém o que não se aprendeu primeiro. Eu te pergunto, com 2 anos de cristão, você já está apto a assumir uma igreja? Com 3 anos de cristão, já está apto a assumir uma igreja? É só você pensar bem na cronologia de uma criança. Não foi Jesus mesmo que fez a analogia? Para que aquele que nasce de novo, precisa quando ele conversa ali com Nicodemos, em João capítulo 3, o que é preciso fazer para ser salvo? É preciso que nasça de novo. Aí depois em vários outros versículos, como nós aprendemos, né? Quando nós nascemos de novo, nós precisamos ser alimentados pelo leite. Aí o que acontece? Muitas vezes com 2, 3 anos, já tem gente abrindo igreja. Não tem capacidade alguma para ensinar. Porque só pode ensinar alguém quem aprendeu. Como que você ensina se você não aprendeu? Você quer ver algo básico, irmãos, mas que ocorre aos montes nas igrejas? Como que alguém que separou 10 vezes vai ter uma expertise para orientar alguém que nunca se separou? Qual vai ser a orientação? Não é verdade? Será que ele vai virar e falar assim, olha, faça o que eu falo, não faça o que eu fiz? Será que é bom? Será que é assim que nós precisamos fazer? Irmãos, nós cristãos precisamos ser sábios. Certa vez tinha uma pessoa reclamando da igreja, da sua própria igreja para mim, isso há alguns anos, né? E falando que a igreja era ruim, que a liderança era assim, que não sei o quê. Eu falei, irmão, a culpa é sua. Porque quem escolheu ficar e sustentar essa igreja foi você. Quem escolhe as igrejas são as ovelhas, irmãos. Essa igreja está de pé porque vocês escolheram aqui ficar, aqui edificar e aqui sustentar. Somos nós que escolhemos as igrejas que ficamos. As lideranças a qual iremos nos submeter. E aí muitas pessoas escolhem igreja por, é minha tia, é meu tio, é meu padrinho. Igreja nós escolhemos por direção de Deus. Amém? Alguém com 2, com 3, com 4, com 5 anos de ministério não tem condição de assumir uma igreja. Tem condição de começar uma caminhada. Aí ele começa ali como um colaborador, passa um obreiro, né, vira um líder de grupo familiar, vai desenvolvendo, vai crescendo. Como que alguém que nunca lidou com criança, nunca trabalhou no ministério infantil, vai orientar pessoas do ministério infantil? Se eu nunca tivesse dado uma aula no ministério infantil, como que eu ia orientar as pessoas do ministério infantil? Pastor Edvan, leva um microfone ali para a Ana. Como, irmãos? Sabe o que acontece dentro das igrejas? Isso aconteceu muitas vezes no nosso ministério. Quando a gente não tinha tias, irmãs suficientes para cuidar do ministério infantil, eu fazia as escalas com os pastores. Certa vez, sabe o que aconteceu? E não foi uma vez, não. Foi 2, 3. Os irmãos que estão aqui, que eram da época, sabem o que eu estou falando. Quando chegava o dia do abençoado ficar no ministério infantil, ele não vinha.
o líder, o pastor, o diácono, preferia faltar ao culto do que muitas vezes ficar no ministério infantil. Como que uma pessoa dessa vai assumir uma igreja? Não é verdade? Tudo na vida é um processo. Ninguém cresce de uma vez. Nós precisamos ter essa maturidade, que o crescimento ele se desenvolve gradualmente. Na empresa é assim, na vida financeira é assim, em todas as áreas. Pessoas que ficaram ricos porque ganharam na loteria, inúmeros irmãos já estão falidos, porque não sabem administrar, não aprenderam. Então vamos ter sabedoria, vamos nos dedicar. A palavra de Deus fala assim, olha, aquele que ensine, está aí na apostila, né? Não, é porque eu não coloco os mesmos versículos, para a gente ter um entendimento maior. Mas a palavra de Deus diz, está aí, ó, 1 Timóteo 3, né? Aquele que ensine, que seja apto a ensinar. Aí a pessoa vai ficar no ministério infantil porque é criança, não se prepara, não lê o texto. Nós estamos reformulando o ministério infantil, fazendo igual a escola aqui, ó. As irmãs do ministério infantil estão divididas, estão fazendo os estudos, igual nós aqui. Vamos ter um material, vamos arquivar, vai ser tudo bonito, igual nós estamos fazendo aqui. Aí, meu querido, minha querida abençoada, líder de Jesus, se prepare, se habilite. Achou, pastor Ivan? A irmã Ana lá. Se habilite, irmão. Você acha que é fácil trazer um material desse que você está na mão? Ó, só os slides aqui eu passei o dia inteiro fazendo. Se habilite, se prepare para tudo. Aí você quer, pastor, eu quero ser rico. Vou ganhar na loteria. Aí vai perde o dinheiro todo porque não sabe administrar. Os grandes empresários, irmãos, já faliram algumas vezes. Tem uma rede de supermercados grandíssima, né? Não vou falar o nome, tá gravado, estamos transmitindo. Estava falindo, estava falida praticamente. A pessoa teve que recomeçar e reestruturar. Quem se capacita consegue fazer. O empresário que começa pequenininho e cresce depois, ele sabe lidar com o dinheiro, sabe lidar com os problemas, sabe lidar com as faturas. Agora, aquele que recebeu muitas vezes de herança, não sabe. Muitas vezes ocorre conosco, né? Nossos pais falecem, nós recebemos ali uma herança daquilo que eles trabalharam, a partilha dos bens, 1, 2 meses queima-se tudo, torra-se tudo. Porque não sabe administrar, porque não aprendeu, não se preparou, não estudou. Muitas vezes a gente quer colocar tudo na culpa de Deus, né? Não, Deus deu o dom. Esses dias eu estava vendo o Cortella falando, um filósofo, eu gosto muito de ouvir ele. Não sei se ele é cristão, mas tem muitos valores cristãos ali nas coisas que ele fala. Ele falou assim, que certa vez ele, palestrando em um local, a pessoa virou e falou para ele assim, Cortella, você tem o dom, né, de falar. Nossa, como que você consegue? Deus te deu o dom. Ele respondeu algo assim, Deus me deu o dom. Mas foram vários anos estudando, vários livros lidos, muitas horas dedicadas. Amém? Assim é tudo na vida, irmãos. Né? Quantas vezes na faculdade eu dei palestras na faculdade? Você lá na sua escola de 2º grau, quantas vezes foi chamado? Aqueles que se dedicaram mais, que se capacitaram mais, foram desenvolvendo. Não foi o que nós aprendemos na aula passada? O Espírito não é o mesmo que está em todos nós? Não é? Deus não nos deu a mesma porção para todo mundo? O mesmo Espírito que está em mim está em qualquer um de vocês. Agora, o compromisso e a dedicação é diferente. O que se dedica mais, ele vai receber mais. Abriu.
Amém? A Ana vai comentar ali. Saiu aqui, Ana. Alô, som. Comentando a respeito do que o pastor falou e sobre aquela frase, não se pode ensinar a alguém o que não se aprendeu primeiro, né? Isso é tão sério, gente. Muitas vezes a gente vê várias igrejas pequenas abrindo portas, né? E a pessoa não tem condição de ser um líder e estar à frente como pastor. E geralmente isso é uma característica daquele crente rebelde, aquele crente que não aceita correção. Porque quando a gente vem do mundo, a gente precisa ser tratado, né? A gente precisa primeiro, exatamente como está escrito aqui na palavra, eu até abri aqui, o pastor citou parte do versículo, eu gostaria de reforçar ele aqui. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não podeis suportar, nem ainda agora podeis. Ou seja, tudo tem o seu tempo, né? Então, quando uma igreja abre as portas para trazer uma escola, né? Para dar ensinamento, é justamente pensando no crescimento do cristão. Porque quando há crescimento, há entendimento. E a partir do entendimento, nós vamos moldando também o nosso caráter. E só a partir daí que a gente vai seguindo o que são propostos dentro da igreja, como o pastor mesmo falou. Você começa sendo um colaborador, passa a ser um obreiro, daqui a pouco um diácono e assim sucessivamente. Era esse o comentário que eu queria fazer. Aí muitas vezes acontece na empresa, lá fora, acontece dentro da igreja. Aí o filho do diretor é promovido para uma área que ganha muito, mas não sabe fazer. Aí fica dependendo das pessoas. Isso ocorre demais no serviço público. Sabe o que ocorre muito? Nos cargos comissionados. O que é um cargo em comissão? É aquele cargo que o governador, o diretor de um órgão, escolhe quem ele quer. E aí, esses cargos normalmente são cargos de chefia. São de pessoas que estão numa posição de orientação, de supervisão. E eu já convivi com pessoas que estavam nesses cargos que não sabiam nem ligar o computador, quanto mais digitar um documento. E por que estavam lá? Porque foram favorecidos por alguém. Aí na igreja, chega lá, o irmão do pastor aceitou Jesus, 1 ano depois já está liderando uma igreja, porque é irmão do pastor. E a pior coisa, tem uma frase que eu gosto muito, e eu queria que você anotasse aí na sua mente, no seu coração. A pior coisa é estar na posição que Deus não te colocou. Em qualquer local da nossa vida. É estar num trabalho, numa posição que não colocamos. Estar num trabalho que não foi Deus que nos direcionou. Muitas vezes nós estamos ali por uma birra, né? Ou muitas vezes porque recebemos uma proposta melhor, mas não foi por uma orientação do Senhor. Então, irmãos, é melhor estar na terra longínqua pela direção de Deus, como foi lá Abraão, né? Foi por um local onde os seus olhos não estavam vendo uma boa terra, mas sabia que estava na direção da bênção e da posição onde Deus queria que ele estivesse. Porque aonde você estiver, irmão, vai florescer, se for na direção de Deus. Às vezes você escolhe um emprego, não, uma empresa pequena, mas é onde Deus vai fazer prosperar, florescer e onde vai te abençoar. Mas muitas vezes nós fazemos igual Ló, né? Queremos ir para onde os nossos olhos veem e não para onde o Senhor quer que vamos. Coloque isso no seu coração. Esteja onde Deus quer que você esteja, faça o que Deus quer que você esteja fazendo. As demais coisas Ele vai acrescentar. Amém? Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Aquele que odeia a repreensão é tolo. Tem pessoas que não gostam de ser corrigidas. É claro que existe, eu não posso pegar um microfone aqui e chamar a atenção de ninguém, corrigir ninguém daqui. Porque isso não é o correto. Se quer corrigir alguém, até filhos, irmãos, né? É ruim você pegar o filho, tá correndo, o menino tá correndo, tá pulando, tá descendo aqui, quebrou o jarro, aí tu pega, já pensou no meio do culto, tu sai puxando o braço, vem cá, sua peste, e já sai puxando o braço aqui,
Aí o pastor fica dali só olhando, né? Fala, meu Deus, esse irmão não está indo para a escola bíblica, não. Pega a pessoa, a criança ali no colo, né? Leva, contém ela no colo, vai ali para dentro, ó. Tem a salinha, tem a outra salinha. Pastor, eu quero ir lá para a área ali, cruzar a gradezinha, porque eu quero descer a peia. Pode ir, irmão, a chave a gente dá. Correção nunca é ruim, não pode espancar. Amém? Tem uma lei aí do inferno, não vamos comentar da lei não, deixa ela lá. Mas você entendeu, né? A Bíblia fala assim que, procura para mim aí, irmãos, aquele que retira a vara, os irmãos vão achar ali para mim. Já sabe qual o versículo, né, pastor? Quem achar aí, lê aí para mim. O povo foi destruído pela falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meu sacerdote. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. A palavra de Deus diz aqui em Oséias 6, no texto mais conhecido, né? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Tem uma frase que eu gosto, que eu ouvia muito, né? Que normalmente são os mais antigos que falavam, né? Meu filho, estuda, porque o estudo ninguém te rouba. E na maioria das vezes nós, e inclusive eu não dei muitos ouvidos a isso também. Que eu também não gostava de estudar. E não gosto. E muitas vezes nós fazemos o que não gostamos porque é necessário. Não é por gosto. Amém, irmãos? Pastor, eu não gosto de estudar. Amém, irmãos. Mas você estuda não é porque você gosta, é porque é necessário. Provérbios 13, 24. Me presta aqui, amor. Porque está gravando, eu não posso descer, vai sair daqui. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Olha que pesado isso. Quem ama, não hesita em discipliná-lo. Tem outra passagem que fala assim, Deus corrige quem ama. O filho é que ele ama. A correção ela é necessária, irmãos. A prova é necessária. Você se fortalece na prova, você sai aprovado pelo Senhor. E o seu Deus é tão bom, tem um versículo que eu gosto demais, que eu repito aqui inúmeras vezes, né? Que juntamente com a prova, ele dá o escape. É o professor que dá o resultado. Basta você escolher e seguir o caminho. Amém? Guarde isso. Não se pode ensinar a alguém o que não se aprendeu primeiro. A pessoa que está ensinando sem saber, é um cego guiando outro cego a cair no buraco. Vai cair todo mundo no buraco. Deus o livre que não morra todo mundo junto. Mas essa é a caminhada. Então, seja inteligente, seja sábio, em nome de Jesus. Seja manso. Olha aqui, ó. Um é alimento do outro, não é isso? Ou eu peguei a foto errada? Mas eu acho que é, né? Mas está lá, ó, perturbando. O manso, irmãos, ele consegue viver diante de conflitos sem extrapolar, né? Para ser manso, tem que ter o quê? Domínio próprio. Tem que conseguir se controlar, se conter, né? Talvez o gatinho aqui não estava com fome, estava só brincando, é um filhote ainda, né? Mas ser manso é quando você bate o dedinho do pé, o mindinho do pé na quina da cama e não xinga, né? E fala assim, ô Jesus, amém, né? Quem é que faz isso aí, irmãos? Quem tem a mansidão necessária para isso, né? Para conviver com os conflitos e não exceder, né? Ter uma boa palavra, ter uma boa postura. Quem é o homem mais manso da terra, segundo a palavra do Senhor? Moisés. Que aprendamos a viver a mansidão com Moisés. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para suas almas. Seja constante e estável. Explicamos também na aula passada, não vou entrar muito, né? Independente dos conflitos, independente das lutas, dos problemas, nós estamos sempre andando para frente, para o alvo, para o objetivo, né? Isso é ser constante, né? Você não mudar a velocidade, é você ir numa linha reta. Seja um adorador. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levanta das cinzas e adora ao Senhor. Muitos não conhecem a história de Jó, mas a grande maioria aqui conhece, né? O que Jó fez de errado na vida deles, irmãos? Alguém sabe me dizer? O que Jó fez de errado? Jó foi provado por Deus, porque Deus sabia que Jó venceria a provação, né? Certa vez Satanás, né, vindo de andar e rodear por sobre a terra, foi até o Senhor, né, e Deus se alegra da posição de Jó e fala: olha, viste meu servo Jó, como é fiel. Fala algumas características de Jó. Aí Deus aí o Satanás vira para ele e fala: mas o Senhor dá tudo para ele, né? O diabo está falando assim: como que ele não ia ser isso tudo? Porque o Senhor dá tudo para ele, entrega tudo na mão dele. Aí Deus dá uma permissão para o diabo e fala: olha, vá, toque em tudo que ele tem, só não tira a vida dele. E Jó sofre uma das maiores provações, perde sua família, perde seus filhos. E o bom dessa história, irmão, sabe o que é? É que Deus não mata a esposa de Jó. Sabe o que Deus está ensinando? Não adianta você estar orando para Deus levar teu marido logo não, ou tua esposa logo não, irmãos. Porque vocês são um. Né? Vocês são um só corpo, uma só carne. E Jó passa ali aquelas provações todas, perde seus filhos, perde seus bens, perde a sua saúde, mas não nega ao Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós estamos aqui entristecidos por coisas tão pequenas, coisas tão mínimas, porque muitas vezes não conseguimos olhar o tanto de coisa boa que Deus nos deu, que Deus nos dá, né? Você tem uma vida abençoada, irmão, independente das lutas, independente se você está aqui, é porque Deus te deu condição para estar aqui. Então você tem total condição de ser um adorador. Tem alguém aqui que está em uma posição pior do que a de Jó? Tem alguém aqui? Jó foi acometido de lepra, se coçava com pontas de cacos de vidro. Mas uma das frases mais lindas da Bíblia está onde? No livro de Jó. Eu não coloquei o texto aqui. Se não me engano é Jó 19, 25. Se não for, me corrijam aí. Mas a palavra de Deus fala assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive. Independente da luta que você esteja passando, é aquilo que a gente vem falando há algum tempo. Não viva por sentimento, não viva por emoção, não viva por saúde, né? Nesse tempo principalmente, você passou um pouco mal. Deus, estou com coronavírus, Senhor, o que foi isso? A gente sente uma dor de cabeça e já pensa que está com corona. Já aconteceu isso com vocês? Aí você olha assim: oh meu Deus, está tão bem, tão saudável, tanta saúde. Então, irmãos, Jó fala assim: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará por sobre a terra. E no final da história de Jó, Deus dá tudo em dobro para Jó. Amém? A esposa era a mesma e permaneceu a mesma, tá bom? Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Em João, no capítulo 4, no versículo 23, a palavra de Deus fala assim: olha, Deus está à procura, inclusive aqui no comecinho ele fala assim, ó: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura. Será que Deus consegue lá do céu olhar para mim e para você? Porque a Bíblia fala que Deus
está à procura de verdadeiros adoradores. Será que ele consegue encontrar em nós uma adoração verdadeira? Eu creio que aqui, nessa noite, ele encontra muitas pessoas em nome de Jesus. Porque você não está aqui porque foi obrigado, você não está aqui por causa de um benefício que vai receber, mas você está aqui porque entendeu, compreendeu que a melhor coisa que eu e você podemos ter é o conhecimento de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus. É o conhecimento que produz o quê? Liberdade, não é? Por isso que os nossos pais, os antigos, falavam aquela frase que eu falei: menina, estuda, porque isso que ninguém vai te roubar. Sabe o que nós estamos vivendo nesse século? Vocês estão vendo aí na internet, né? O líder religioso da maior religião brasileira está falando que vai abolir o uso da Bíblia na religião deles. Inclusive já tem o nome da nova Bíblia, que é a Bíblia 2000, porque essa Bíblia que está na minha e na sua mão está desatualizada. Mas não se escandalize, irmãos. Eles nunca utilizaram. Não vai fazer diferença. Quem já foi em alguma dessa religião sabe, não é? Você entra na porta, você recebe não uma apostila, mas recebe um pedaço de papel com toda a liturgia do que vai acontecer. Você não abre nem fecha a Bíblia. Isso já foi feito propositalmente. Porque o que produz liberdade é o conhecimento. Então você tira o conhecimento das pessoas para que elas vivam aprisionadas. Então quando se fala, nós não vamos mais utilizar a Bíblia porque ela está ultrapassada. Esse é o termo utilizado por esse líder religioso. Nós vamos reformular a Bíblia. O povo, as pessoas que seguem essa religião, eles não vão sentir falta, porque eles já estão acostumados a não usar a Bíblia. Por isso, meu querido, o seu instrumento de fé, a sua arma de fé é a palavra de Deus. Essa apostila que você recebe toda quinta-feira na escola, e por isso que é uma escola, é um material de estudo, com referências pautadas na Bíblia. Nunca se esqueça disso. Nunca deixe que alguém te ensine, te oriente, se não for pela palavra de Deus. Amém? Seja paciente. Eu gostei desse texto aqui, ó. A paciência é o intervalo entre a semente e a flor. Quantos gostam de receber buquê de flores aí, as irmãs? Ó, tem irmãs que gostam aí. Vocês gostariam de receber uma caixinha com as sementes? Não, né? Mas a paciência é justamente o exercício do desenvolvimento de algo. É a espera consciente de algo acontecer nas nossas vidas. Deus faz uma promessa a Caleb. Caleb espera por 40 anos, essa promessa não acontece, mas ele está paciente, esperando. E é tanto que a resposta dele, ele fala assim: olha, hoje eu tenho 80 anos, mas o meu vigor continua como se eu estivesse com 40. Paciência, irmão, é saber esperar as coisas no tempo certo. É saber que o teu milagre vai acontecer no tempo certo. Né? Às vezes a gente quer que o nosso milagre aconteça amanhã, mas Jesus, meu filho, o filho da irmã converteu hoje, por que o meu ainda não converteu? Né? O esposo da irmã converteu hoje, por que o meu ainda não converteu? A esposa da irmã, meu querido, tudo tem o tempo certo, não se preocupe. A única coisa que você tem que saber é que há o tempo marcado no relógio de Deus, para que as coisas aconteçam. E Deus, ele jamais se esquece de nada, não chega atrasado, é no tempo certo. Mas sabe o que muitas vezes acontece? Você atrasa a bênção do Senhor. Deus faz uma promessa para o povo de Israel, que era para eles entrar na terra prometida. Se não me engano, me corrijam aí os irmãos aí, porque
porque muitas das coisas que eu falo vêm à mente, eu preciso que os irmãos me corrijam. Mas a distância do Egito, para se atravessar o deserto de Canaã, foi o deserto de Canaã, o deserto que o povo de Israel estava passando, se não me engano, era 40 dias, é isso, pastor Edvandes e Cláudio? Para você chegar à terra prometida, o tempo de duração, se você fosse na direção certa, que é a direção do Senhor, seria 40 dias andando. O povo durou, sabe quanto? 40 anos. Por quê? Porque Deus esperou uma geração inteira morrer para abençoar eles. Porque no meio deles havia um povo que só sabia reclamar, que só sabia murmurar. Então Deus falou, essa geração não vai entrar na terra prometida. Os únicos que vão pisar na terra prometida se chamam Josué e Calebe. Sabe por que muitas vezes teu milagre não chegou? E o que eu torço assim de todo o meu coração, irmãos, é que você não tenha o mesmo espírito daqueles que morreram no deserto. Porque corre o risco, amém? Todos que estão aqui, todos nós, inclusive eu, corro o risco de ter o mesmo espírito em mim em algum momento da minha vida e Deus virá assim, olha, eu vou esperar você morrer, a sua geração é que vai viver as promessas de Deus que era para você. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes, pela falta de paciência, você começa a murmurar, começa a reclamar, começa a olhar para a terra, para a grama do vizinho, ele plantou a semente, ele foi lá e regou, aí veio a chuva, veio o tempo certo, veio a chuva de seródia, regou a semente dele, a grama dele está verdinha. Aí você, mas Senhor, eu ganhei a mesma semente do meu vizinho, só que tu não regou, tu não podou. Na hora de colocar o adubo lá, você escolheu o pior adubo, né? Na hora de ler a palavra, você lia o jornalzinho, assistia a novela. Aí a semente não cresce, irmão. Falta adubo bom na tua vida. Tudo isso faz diferença. Amém? Então, em nome de Jesus, que essa igreja, que você e eu, sejamos da geração que vai entrar na terra prometida. Não em 40 anos, mas em 40 dias. No menor tempo, no tempo curto, no tempo certo, no tempo de aprender. Algo que eu sempre orei, que eu já ensinei, já falei isso para vocês. Quando você entrar em uma prova, fale assim com Deus, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Está em prova no casamento, irmão? Pergunta para Deus, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa prova? Porque tu só vai sair da prova o dia que tu aprender. Tem gente que irmão, morre na prova. Cabeça dura, teimoso. Esse é um israelita de verdade. O que isso quer dizer, o israelita de verdade? É obstinado, irmão. Você está vendo que a linha, que o caminho está errado, mas você quer ir nele. Porque você acredita que quando chegar no buraco, você vai conseguir pular. Mas não vai, irmão. Porque quem determina o tamanho do buraco é Deus. E Ele sabe o tamanho que você consegue pular. Se você consegue pular 1 metro e Deus não quer que tu atravesse, Ele põe um buraco de 2 metros. Então, está na prova em alguma área da sua vida, seja ela qual for, dobre o joelho e fala, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Me ensina, vai, eu quero aprender. Eu abro meu coração para aprender. Eu não sou obstinado não, Jesus. Eu sou um cristão de verdade. Amém? Que tenhamos um coração ensinável. Quando você tem um coração ensinável, a duração das provas na sua vida passam muito rápido. Agora, quando você é obstinado, teimoso, cabeça dura, né? Às vezes a gente ouve assim, pastor, meu marido parece um jumento. É só ele que está certo. Eu gosto de alguns episódios, irmãos. E assim, eu trabalhei algum tempo em cozinha. E tem um programa que passa na Band, que eu sei porque agora eu estou assistindo, mas eu vejo no YouTube, né? Que se chama Pesadelo na Cozinha. Alguém já viu? Né? Eu me amarro naquelas coisas ali. Tu vê cada cabeça dura. Você tem ali, e muitas vezes, irmão, a gente precisa se imaginar na situação. Porque você tem ali um cara que é expertise no assunto. Ele fala assim, tá errado. Aí tem o outro, não, tá certo.
é porque tu não sabe fazer. Aí chega no final do programa, aí tá lá a pessoa chorando. Ele sabia, ele estava certo. Assim muitas vezes é nós somos nós, cristãos. Às vezes o pastor fala algo, às vezes o teu líder de equipe, teu líder de trabalho, às vezes teu chefe. Se ele é teu chefe, irmão, alguma coisa é. Às vezes o dono da empresa. Se ele é o dono da empresa, é porque ele passou dos processos. Ele sabe o que ele está falando. É claro que não existe ninguém que saiba tudo, mas nós precisamos ser ensináveis. Ensináveis. E eu creio que essa geração dessa igreja será uma geração ensinável, amém? Pessoas que queiram aprender. Não seja cabeça dura não, em nome de Jesus. Porque se você for teimoso, obstinado, cabeça dura, pode até chegar no céu. O caminho mais difícil, amém? Não é isso que Deus tem para você. Vamos orar. Faltou um tópico só da apostila, que é o tópico maior. Fica para a próxima aula, amém? Curva sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Vamos encerrar a aula de hoje. Irmãos, essa escola tem sido assim uma bênção. Tem uma outra frase que eu ia trazer aqui, mas não trouxe, porque são muitas coisas. Mas a gente vai aprendendo muito. Quando você se debulha assim, se debruça para aprender. Para mim ensinar aqui, aquilo que eu ensinei, eu aprendi pelo menos umas 10 vezes mais. Por isso que é extremamente importante você se dedicar a ensinar na casa do Senhor, lá no seu serviço, né? Porque é mais bem-aventurado quem dá do que quem recebe. Vocês estão recebendo uma porção. Eu recebi pelo menos 10. Quando eu estava buscando, quando eu estava tentando aprender, né? E o sábio é aquele que sabe que ainda não sabe nada. Quando você achar que sabe tudo, se tiver alguém aqui que acha que sabe tudo, sabe qual é o teu nome? Tolo, não é sábio. O tolo ele acha que sabe tudo, que não tem nada para aprender. O sábio não. Ele sabe que ele nunca vai aprender tudo na vida, porque a vida é passageira. Amém? Senhor, nós te louvamos, te damos graças por essa oportunidade aqui na tua igreja, na tua casa. Por cada irmão, Senhor, que muitas vezes cansado, adentrou aqui, mas entregou uma oferta, Jesus, especial na tua presença. Deus, recolhe cada oferta. Deus, multiplica, Senhor, essa oferta no teu altar. Que o meu irmão venha prosperar. Que aqui haja pessoas de coração sábio e ensinável. Deus nos capacita, nos direciona, nos ensine. Leva-nos em paz aos nossos lares. Abençoa essa semana, Senhor, de Santa Ceia. Aquele, Senhor, que ainda não entrou no jejum, que ele venha a entrar. E que ele seja um adorador em espírito e em verdade. Uma salva de palmas para Jesus. Somos liberados. A apostila anterior que estava na pasta é para você levar para casa, amém? Essa daí nova também pode levar para você estudar.